Salve, irmãos, na paz do Senhor. Amém! Motivo de grande alegria poder estar na casa do Senhor mais uma vez, para adorá-lo e engrandecê-lo na beleza da tua santidade. Salmo 119, verso de número 9. Aleluia! Todos acharam? Amém! Nos diz assim a palavra do Senhor: como purificará o jovem o seu caminho, observando conforme a tua palavra? Aleluia! Eu vou fazer a pergunta, vou ler a pergunta e eu quero que toda a igreja, em uma só voz, me responda. Amém? Amém! Como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Aleluias. Queridos, eu meditando nessa palavra, Deus pôde falar comigo de maneira gloriosa. A palavra observar, ela significa você aprender, significa você considerar algo com atenção. A palavra observar significa você aprender, olhar e aprender. E olhando para isso, o salmista vai se perguntar: como, pois, purificará o jovem o seu caminho? E ele responde: observando conforme a tua palavra, vivendo, aprendendo segundo a tua palavra. E se olharmos para a Bíblia, iremos encontrar várias passagens, alguns exemplos de jovens que andaram segundo a palavra de Deus e purificando o seu caminho. Em Gênesis 37 a gente vai ler a história de José, um jovem com apenas 17 anos, que ele foi vendido pelos seus irmãos, por os ismaelitas. E aqueles ismaelitas passavam por ali, compraram José e levaram para o Egito para ser escravo. A gente sabe que chegando no Egito, José agora é vendido para a casa de Potifar. É vendido para Potifar. Potifar era eunuco de Faraó. E então agora Potifar pega José e leva José para servir dentro da sua casa. E acontece que José servindo dentro da casa de Potifar, Deus começa a abençoar o trabalho das mãos de José. Deus começa agora a prosperar tudo quanto José colocava a sua mão. E Potifar olha para José e vê que Deus, que o Senhor é com ele. Então Potifar agora confia todos os bens, confia a sua casa, confia tudo nas mãos de José. De sorte que tudo que José fazia prosperava. Tudo que José colocava a sua mão prosperava, porque o Senhor prosperava a vida de José. E a sua casa, o trabalho de Potifar, tudo foi prosperando. Mas a gente sabe que acontece algo, que a mulher de Potifar coloca os olhos em José, porque José era um jovem bonito, era um jovem de boa aparência. E a mulher agora de Potifar coloca os olhos em José. E ela chega a José e diz: José, deita-se comigo. E ele pega e diz: não, eu estaria pecando contra o meu Deus, eu não vou fazer isso. Então a mulher de Potifar agora começa a insistir: José, deita-se comigo. E ele diz não. Ele começa agora ali a ignorar aquela mulher. Ele começa agora a rejeitar a oferta que aquela mulher estava dando a ele. E ele pegou e disse: não, não vou deitar. Certo dia José vem para fazer o seu serviço em casa. E quando ele chega, ele se encontra só ele e aquela mulher. Os outros servos, as outras pessoas da casa haviam saído. Então aquela mulher, ela vê uma oportunidade de agarrar José para se deitar com ele. E José, quando ela vai, agarra José pelos seus vestidos. José agora, num ato desesperador, ele sai, deixa os seus vestidos com ela. Então ela começa a gritar que José havia tentado agarrar ela, havia tentado se deitar com ela. Mas José, ele era um jovem que vivia conforme a palavra de Deus. Ele era um jovem que vivia segundo a palavra de Deus. Então ele foge daquela situação. Mas mesmo assim, aquela mulher, quando Potifar chega à sua casa, aquela mulher, ela pega e diz: o hebreu a qual você trouxesse para servir em casa, ele tentou escarnecer de mim.
ele tentou se deitar comigo, agora ela levanta uma calúnia contra José. E José, por causa dessa mentira, ele vai parar no cárcere, ele vai parar numa cela fria. Mas dentro da cela fria é interessante que Deus começa a abençoar também a vida de José. É interessante porque o jovem que anda segundo a palavra, o jovem que purifica o seu caminho, aonde ele coloca a planta dos seus pés prospera, aonde ele coloca a planta dos seus pés Deus abençoa. Aleluias. E agora José está no cárcere e Deus agora começa a abençoar a vida de José dentro da prisão. O carcereiro olha para José e confia tudo nas mãos de José. A gente conhece a história. O padeiro e o copeiro agora são presos. E lá dentro da prisão, passa alguns dias, ele tem sonhos. E eles ficam perturbados com o sonho, eles queriam saber o que significava. Então José pela manhã chega a eles e eles estavam com semblante espantosos. Então José pergunta: por que estáis assim? E agora eles começam agora a falar para José, contar o sonho para José. E José começa a interpretar. José diz para o copeiro: olha, o seu sonho eu vou interpretar, ele é assim: em 3 dias você voltará a servir ao rei. 3 dias você voltará para o seu posto de onde tu foi tirado. E do padeiro foi ao contrário: em 3 dias Faraó levantará a sua cabeça, em 3 dias Faraó o enforcará. E isso aconteceu. O que José havia interpretado para ele aconteceu. A gente sabe que chegando, que José olha para o copeiro e diz: olha, quando você estiver diante de Faraó, lembra-te de mim. Quando estiver diante de Faraó, lembra-te de mim. Conta a minha história para Faraó. Eu imagino José ali desesperado, querendo sair daquela injustiça, preso injustamente, sofrendo porque estava longe da sua família, sofrendo porque estava longe da sua casa. Mas ele não abriu mão da palavra de Deus. Ele continuou confiando em Deus. Ele continuou purificando o seu caminho. E ali acontece, passa-se 2 anos, o copeiro não lembra de José. Passados 2 anos, Deus tem os seus meios de trabalhar. E agora Faraó tem sonhos. E os sonhos de Faraó perturbam Faraó. E ele fica desesperado. Ele chama todo mundo para tentar decifrar os seus sonhos. Só que ninguém consegue. Então agora o copeiro lembra de José. Depois de 2 anos, o copeiro vai lembrar daquele jovem que estava preso, daquele jovem hebreu que foi tirado da sua família. Então agora Faraó manda chamar José. José se apresenta a Faraó. Quando José se apresenta a Faraó, Faraó diz: fiquei sabendo que tu podes revelar o sonho. José diz: não, eu não. Mas o meu Deus dará resposta de paz a Faraó. Aleluia. É interessante que José sempre coloca Deus à frente dele. Interessante que José sempre coloca Deus à frente dele. Porque o jovem que anda segundo a palavra, o jovem que purifica o seu caminho, ele anda atrás de Deus e Deus vai na frente, purificando o caminho do jovem, não deixando com que ele caia, não deixando com que ele fique fraco na fé. E acontece que agora Faraó conta os seus sonhos a José. José agora, ele olhando para aquilo, ele começa a interpretar os sonhos de Faraó. E ele fala dos 7 anos de grande fartura e dos 7 anos de fome. Aleluia. Então, Faraó agora fica desesperado, creio eu. E José diz: olha, pega um varão sábio, coloca ele como governador, para ele dar um jeito nessa situação aí, para ele tomar providências, para ele fazer alguma coisa. E agora Faraó olha para José e diz: não há ninguém mais sábio que você, José. Não há ninguém mais sábio que tu. Não há ninguém que tem Deus como você. Então agora José vai ser governador do Egito. Então agora José vai ser governador do Egito. Depois de ter passado sofrimento, depois de ter passado por lutas, depois de ter passado noite na cela fria, agora Faraó olha para ele e diz: agora tu será governador do Egito. Agora você será governador do Egito. Somente no trono eu serei maior que você. Você vai mandar em todo o meu povo. E agora José vira governador do Egito. Sabe por quê? Porque José andava purificando o seu caminho. José andava segundo a palavra de Deus.
José andava na vontade de Cristo. Por isso ele não cedeu à tentação. Por isso ele não desacreditou dos seus sonhos. Por isso ele não desacreditou da fé em Deus. E agora ele vira governador do Egito. A Bíblia vai nos relatar também a história de um outro jovem chamado Davi. Davi também tinha sonhos. Davi também era um jovem como eu e você. Mas Davi também ele andava purificando o seu caminho. Davi também ele andava segundo a palavra de Deus. E certo dia Israel trava-se uma luta. E essa luta que eles travam, agora os soldados de Israel iam ficar acovardados. Os soldados de Israel agora iam ficar para trás do escudo. A Bíblia vai nos dizer que eles vão travar uma luta contra... Fugiu da memória outro exército. Contra os filisteus. E a Bíblia fala que os filisteus ficam de um lado e Israel fica do outro. E há um vale dividindo os dois exércitos. A Bíblia vai nos dizer que de dentro do arraial dos filisteus sai um soldado, gigante Golias. E Golias agora, toda vez Golias descia no vale e começava a afrontar o exército de Israel. E começava a gritar, começava a escarnecer e dizer: porventura não tem homem para lutar comigo? Em Israel não tem homem para descer a batalha. E todos os soldados de Israel se acovardaram. Todos os soldados de Israel ficaram quietos, porque eles não tinham a presença de Deus. Eles não andavam purificando o seu caminho. E agora a Bíblia vai nos contar que Davi chega por ali no meio. E Davi, cheio do Espírito Santo, Davi cheio da presença, ele escuta os soldados, o Golias afrontando a Deus de Israel. E Davi se indigna. E ele grita: quem é esse circunciso para afrontar o Deus de Israel? Quem é esse gigante para afrontar o Deus vivo? E agora Davi se dispõe a lutar com o gigante. Aos olhos da maioria, aos olhos do exército, Davi ficou louco. Aos olhos do povo, Davi não sabia o que estava fazendo, mas aos olhos de Deus, Davi estava cheio da presença. Aos olhos de Deus, Davi estava purificando o seu caminho, estava andando conforme a palavra de Deus. E agora Davi desce para lutar. E quando ele chega para lutar, ele vai com apenas uma funda. E o Golias olha para Davi e diz: porventura sou cão para você vir a mim com pedras e pau? Começou a zombar de Davi ali. Ele não sabia que Davi estava cheio da presença. Ele não sabia que Davi estava na palavra de Deus. Ele não sabia que Davi estava andando segundo a palavra de Deus. Então quando ele desce, Davi pega e diz: você vem a mim com lança, espada e escudo, mas tem uma arma mais poderosa que eu vou contra ti. Tem uma arma que pode mais do que isso. Eu vou a ti em nome do Senhor. Eu vou a ti em nome do Deus de Israel. E ainda hoje Ele dará a tua cabeça em minhas mãos. Aleluia. E ele pega, começa a girar aquela funda e solta. E quando ele solta, pega na testa do gigante. E o gigante vem ao chão. Quando aquele gigante cai, Davi rapidamente corre ali e termina de executar aquele gigante. Porque Davi andava purificando o seu caminho. Davi andava segundo a palavra de Deus. Davi, ele não desviava dessa palavra. A Bíblia vai nos dizer também no livro de Daniel de 3 jovens que andavam purificando o seu caminho, que andava segundo a palavra de Deus. Quantos conhecem a história de Sadraque, Mesaque e Abednego? Todos conhecem. Mediante ao edito do rei, de todo o povo se dobrar perante a estátua que ele ergueu. Aqueles 3 jovens no meio da multidão, quem sabia, eles estavam conversando: eu não vou me dobrar, eu só posso adorar o Deus vivo.
Eu só posso adorar o meu Deus. Eu não vou adorar a imagem e semelhança. Eu não vou adorar essa estátua. Eu não vou adorar mesmo que isso custe a minha vida. Eram 3 jovens que andavam segundo a palavra de Deus. Acontece que o rei dá uma ordem. Todos aqueles que ouvirem o som das músicas se dobrem e adorem a estátua que está erguida. E quando a música toca, todo mundo se dobra. E no meio daquela multidão, os 3 jovens permanecem de pé, firmes, dizendo: eu não vou me dobrar. E rapidamente alguém olha e diz: olha, rei, você mandou todos se dobrarem, mas tem 3 aí que não estão obedecendo. Tem 3 aí que permanecem de pé. Eles ficam firmes. Eles parecem que são diferentes. Eles estavam cheios da presença de Deus. Eles estavam cheios da palavra de Deus. E quando o rei fica sabendo, manda chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. E quando eles chegam até o rei diz: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não prestam culto aos meus deuses e nem adoram a imagem que eu mandei erguer? Pois fique sabendo, é melhor vocês adorarem, porque se vocês não adorarem, será imediatamente lançado na fornalha, aquecida 7 vezes mais. E eu quero ver que Deus poderá salvar. E Sadraque, Mesaque e Abednego agora olha para ele e diz: o nosso Deus poderá nos livrar da sua mão. Olha que é um jovem cheio da presença. Olha que é um jovem que anda purificando o seu caminho. Aleluia, ele vai dizer: aleluia. E se Deus não nos salvar das tuas mãos, fique sabendo, ó rei, que eu não vou me dobrar, que nós não vai se curvar, que nós não vai adorar essa estátua, nem que a gente morra por amor de Jesus Cristo, a gente vai permanecer de pé. Isso é um jovem que permanece na presença, é um jovem que tem a palavra de Deus, é um jovem que purifica o seu caminho. Aleluia. Então eles são lançados na fornalha por não adorar. E quando é lançado na fornalha, acontece algo que o rei fica espantado. E agora o rei começa a olhar para dentro da fornalha e diz: a gente não jogou 3? Por que é que eu vejo 4? E o 4 é semelhante ao Filho dos deuses. Aleluia. Oh, glória. Isso é maravilhoso. Porque onde você andar, pode passar por luta, por prova, Deus sempre vai estar do seu lado. Ainda que o inimigo se levante contra a sua vida, Deus sempre vai estar do seu lado. E quem olhar para você vai dizer: não, Ele sempre tem alguém do seu lado. E você vai dizer: eu sempre tenho Deus, eu sempre tenho o Espírito Santo, porque eu ando segundo a palavra. Aleluia. E aqueles jovens são lançados no fogo, mas não são queimados. A chama nenhuma arde neles, de sorte que queimaram as cordas com que eles estavam amarrados, mas nem o fio do cabelo deles foram queimados, porque eles estavam cheios da presença. Eles estavam andando segundo a palavra, eles estavam andando purificando o seu caminho, e Deus estava com eles. Aleluia. A Bíblia vai dizer também de outro jovem chamado Timóteo. Timóteo andava purificando o seu caminho. Timóteo andava segundo a palavra de Deus. Timóteo foi chamado para o ministério ainda muito novo, ainda muito jovem. Aleluia. Mas mesmo assim, sendo jovem, quem sabe muitos outros jovens amigos dele olhavam para ele dizendo: isso não vai dar em nada, Timóteo. Paulo, o que Paulo está fazendo com você? Você tem a saúde fraca, você não sabe falar, você é tímido, não sabe se apresentar. Mas Timóteo andava segundo a palavra de Deus. Timóteo andava na palavra de Deus, andava purificando o seu caminho. Ele não olhava para o que as pessoas diziam, mas ele olhava para Cristo. Ele sabia que Deus tinha uma obra na vida dele, ele sabia que Deus ia honrar ele. E a gente sabe que Timóteo, ele foi um grande líder da igreja primitiva. Ele evangelizou muitos por aí,
e ganhou muitas almas para o reino. O que eu quero chegar aonde? Eu quero dizer para vocês, jovens, todos que estão aqui, se queremos ter vitória, se queremos ter uma vida próspera diante de Deus, é necessário purificar os nossos caminhos, é necessário andar na palavra de Deus. Mas como eu vou purificar o meu caminho? Lendo a palavra, mergulhando na palavra, buscando o Espírito Santo, dizendo não ao mundo e sim para Deus. Porque estamos vivendo em um tempo onde os jovens, muitas vezes dentro da igreja, estão sendo mais amigos do mundo do que amigos de Deus. Estão olhando mais para o mundo do que olhando para a cruz. E nessa última geração, nesses últimos tempos, é necessário nascer jovens como José, como Davi, como aqueles 3 jovens que estavam mediante a estátua de ouro, mas não se dobraram. É necessário nascer jovens fortes e cheios da presença de Deus. Porque muitos estão andando com o mundo, muitos estão sendo amigos do mundo, e se esquece que Tiago vai dizer que quem é amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. E se você for inimigo de Deus e amigo do mundo, Deus vai vir contra o mundo, vai destruir o mundo, vai destruir você. Mas agora, se você é amigo de Deus, pode vir as tempestades, pode vir as provas, pode vir as tentações, porque Deus está do seu lado dizendo: vem comigo, meu filho, eu sou teu amigo, eu não te deixo, eu sou seu amigo, eu não vou te deixar, eu serei contigo por onde quer que tu passares. Aleluia. É necessário nascer uns jovens fortes, é necessário nascer uma geração de jovens que clamam, que buscam a presença de Deus, e não se dobram mediante as coisas desse mundo, e não se dobram mediante as ofertas que o mundo tem para oferecer. Aleluia. Fique com essa palavra em nome de Jesus. Amém.